Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Hoje iremos abordar sobre o direito de Genebra em Guantánamo. A equipe é composta por Alex Souza, Cássio Reis, Júlia Dourado, Keila Andrade, Laísa Santos, Lise Figueiredo, Maiana Almeida, Marcela Lima, Renata Marques e Samília Andrade. A prisão de Guantánamo está localizada em Cuba, mantida pelos Estados Unidos em uma área da base militar americana, instituída pelo presidente norte-americano George W. Bush em 10 de outubro de 2002, mantendo inicialmente 598 prisioneiros talibãs, acusados de terrorismo, capturados pelo exército americano da chamada Guerra do Terror, que foi o atentado de 11 de setembro. A prisão é considerada a mais cara do planeta, já que é mantida fora do solo americano. Guantánamo representa um dos episódios mais violadores dos direitos humanos, bem como as garantias na Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra e à Convenção do Tratado de Tortura de 1984, pois os Estados Unidos não consideram esses detentos como prisioneiros de guerra, mantendo-os de forma indefinida no cárcere e sem direito a qualquer julgamento. Independência de Cuba e os Estados Unidos. No ano de 1868, ocorreram as primeiras movimentações que deram origem ao processo de independência cubana, com a abrupta elevação dos preços do tabaco no mercado internacional que despertou a cobiça da administração hispânica. Os espanhóis impuseram uma lei que definia o monopólio da metrópole sobre a comercialização do produto. Insatisfeitos, os vegueiros, nome dados aos plantadores de tabaco, lideraram durante a chamada Guerra dos 10 Anos um movimento rebelde, conhecido como a Insurreição dos Vegueiros. Sem êxito, foi realizado um acordo de paz entre o governo metropolitano da Espanha, que se encontrava em Cuba, com alguns dos revoltosos. Nesta época, governado pelo presidente William McKinley, havia nos Estados Unidos uma política externa chamada Big Stick, o Grande Porrete, derivado de uma série de intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina. Esta política externa estimulou o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos para Cuba, cujo inicial objetivo era diminuir a influência europeia no continente e aumentar o monopólio comercial americano. O processo de independência cubana seria o fragmento ideal para consolidar os interesses do governo americano, que estava à espera de um pretexto para entrar na guerra. Esse pretexto surgiu no dia 15 de fevereiro de 1898, após a explosão do navio americano USS Maine na Baía de Havana, que provavelmente foi causada por uma mina espanhola, motivo que deu origem à Guerra Hispano-Americana, que durou cerca de 4 meses, com o envio de tropas estadunidenses para enfrentar as tropas espanholas e conseguirem, junto ao processo revolucionário cubano, proclamar a independência da ilha no ano de 1898. Entretanto, o apoio dos Estados Unidos não ocorreu de forma gratuita. Após a independência, firmou-se um acordo chamado Emenda Platt, dispositivo constitucional de 1901, que garante a interferência política e militar dos Estados Unidos em Cuba. Os norte-americanos, após ajudarem Cuba a expulsar os espanhóis do seu território, impuseram à mesma a assinatura do Tratado de Paris, na qual dava aos Estados Unidos da América o direito de controlar Cuba. Antes da elaboração da Constituição cubana, os Estados Unidos elaboraram a emenda, tendo como objetivo garantir que Cuba estivesse sob seu controle, argumentando que Cuba estaria protegida das invasões europeias. Em geral, a emenda servia como um dispositivo legal para que os Estados Unidos intervissem no país sempre que seus interesses econômicos e políticos na região fossem ameaçados. A emenda Platt tinha várias exigências, entre elas a questão de que Cuba não podia de maneira alguma se relacionar ou fazer qualquer tipo de negócios com países estrangeiros. Caso contrário, se os Estados Unidos entendessem assim, fariam uma intervenção militar no território cubano. Outra exigência diz respeito à questão de que a política e a economia cubana seria controlada pelos Estados Unidos. A mesma também previa que o governo de Cuba devesse vender ou arrendar aos Estados Unidos terras necessárias para o abastecimento de carvão e postos navais em certos pontos especificados. Resumidamente falando, todos os pontos da emenda Platt defendiam os interesses dos Estados Unidos e feria a autonomia de Cuba. Além disso, a emenda garantiu a gerência sobre os acordos internacionais, sobre a venda de produtos e também sobre o fornecimento de territórios. Por fim, a emenda Platt deixou Cuba sob domínio norte-americano até 1933, ano em que o soldado e ditador Fulgêncio Batista assumiu o governo cubano pela primeira vez. A base na Baía de Guantánamo, localizada na Baía de Amônia, na província também de Amônia, na ilha de Cuba, foi construída em 1903, com a assinatura de um acordo determinando o aluguel do território pelos Estados Unidos por um valor anual. Mas os americanos já estavam no local desde 1868, quando os cubanos se revoltaram contra o domínio espanhol. Na ocasião, os Estados Unidos passaram a defender o lema de Cuba Livre e foram para a região para lutar contra os espanhóis.
Contudo, em janeiro de 2002, após um ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, Guantánamo se transformou em um centro de detenção de acusados de envolvimento com terrorismo. Estão escarcerados nessa base militar prisioneiros, muitos deles afegãos e iraquianos, acusados de ligações com os grupos Talibã e Al-Qaeda, em área excluída ao controle internacional, no que concerne à condição de detenção dos mesmos. Desde sua abertura, já passaram por Guantánamo 775 prisioneiros sem acusação formada, sem processo constituído e, obviamente, sem direito a julgamento. Entretanto, o general Richard Myers, um dos membros do Estado-Maior da Forças Armadas dos Estados Unidos, declarou que a prisão de Guantánamo é uma prisão modelo, rebatendo as críticas contidas no relatório da Anistia Internacional, que pediu o fechamento do campo de detenção. No intuito de encontrar uma denominação que pudesse designar prisioneiros na chamada guerra contra o terror, que não fossem prisioneiros de guerras convencionais, nesse contexto de nova reorganização de poder e simbolismo legal, já havia presente a criação de uma nova categoria de pessoa, que era aplicável tanto aos cidadãos norte-americanos quanto aos não-cidadãos. A denominação utilizada para classificar essa nova categoria foi a mencionada de combatente inimigo ilegal ou simplesmente combatente ilegal. Ao criar esta categoria, os linguistas e consultores jurídicos do governo de Bush, especialmente os advogados que atuavam ali no Departamento de Justiça, exploraram um espaço, assim, digamos, nebuloso do direito internacional, promovendo a desordem em relação à indistinção de outras categorias políticos, jurídicas e militares, como, por exemplo, o prisioneiro de guerra inimigo, o combatente, o não combatente. Isso, de certa forma, acabou que por mitigar os direitos humanos e aqueles diplomas legais garantidores na Convenção de Genebra. Como neste trabalho discutimos acerca do Estatuto Legal e os procedimentos adotados pelos Estados Unidos no que tange aos combatentes do Talibã, aqueles mantidos no campo de detenção da Baía de Guantánamo, base naval em Cuba, insta a ressaltar que, nos termos da Convenção de Genebra, esses detentos mantidos deveriam adquirir o status de prisioneiros de guerra. No entanto, questiona-se o motivo para esse não reconhecimento, né? É o que pontuamos em questão. E como sabemos que a Convenção de Genebra consiste em uma espécie de regulamento para a participação dos Estados em uma guerra com a finalidade de reduzir os efeitos da guerra, como também sobre a população civil, e também oferecer proteção para militares capturados ou feridos, para que, de certo modo, tenha imposto limite aos Estados, sob pena, inclusive, de cometimento de crimes de guerra. Então sabemos que a Convenção de Genebra não apenas pressupõe, através de seus regulamentos, uma concepção convencional da guerra, mas como também pressupõe aquilo que seja um combatente legal, aquele que participa de uma regra sem desrespeitar os regulamentos previstos na Convenção. Mas também isso, de um certo modo, reforça a concepção ao servir como instrumento do Estado-nação na distribuição geopolítica, de modo assim a determinar o que seria uma violência legítima e o que seria uma violência ilegítima. Sendo assim, a gente pode pontuar que o não reconhecimento do status dos prisioneiros de guerra na prisão de Guantánamo mitiga os regulamentos previstos na Convenção de Genebra, o que, de certo modo, incorre em uma violação manifesta aos direitos humanos. Os prisioneiros de Guantánamo não são considerados prisioneiros de guerra e, por isso, se pressupõe que os Estados Unidos entendem que, por esse motivo, não é necessário aplicar as convenções internacionais a esses casos, né? Inclusive, o Comitê de Inteligência do Senado revelou em 2014 que a prisão de Guantánamo fazia parte de um programa de detenção secreta indefinida, no qual era aplicado até mesmo métodos de tortura contra os presos que lá estavam alojados, né, digamos assim. Não obstante a construção conceitual dada pelo jurista do governo norte-americano, os combatentes legais eram os membros das Forças Armadas regulares, tais quais os exércitos dos estados soberanos modernos e também os membros de forças irregulares, como milícias e forças voluntárias que apesar de tudo respeitavam certas condições impostas, tais como ter uma estrutura hierárquica de comando, em que uma pessoa fosse responsável por seus subordinados, utilizasse um sinal distintivo que fosse capaz de reconhecer a distância, carregar suas armas abertamente, respeitar a lei de guerras e etc. Tudo conforme estabelecido pelas Convenções de Genebra. Os Estados Unidos até alegam estar agindo de acordo com as Convenções de Genebra, mas, de certo modo, o que podemos observar é que eles estão ignorando seus preceitos formais, atribuindo ao seu próprio Departamento de Defesa, o Departamento de Defesa de Rumsfeld, o direito de determinar o status dos prisioneiros, recusando-se a se submeter à autoridade de um tribunal competente, a autoridade de um tribunal internacional. Bom dia a todos. Sou Keila Brito e vou falar um pouco sobre as torturas cometidas contra os prisioneiros.
Para o governo norte-americano, Guantánamo tratava-se de uma grande prisão extraterritorial, onde nem a lei norte-americana nem a lei internacional deveriam ser aplicadas, segundo o governo Bush, para aprisionar aqueles que o governo designava como combatentes inimigos. Por lá, passaram cerca de 780 homens, e 39 ainda estão detidos sem julgamento, segundo o último balanço. Os 5 acusados de terem fomentado os ataques de 11 de setembro foram ouvidos novamente durante as audiências preliminares que estavam paralisadas há cerca de 9 anos nos tribunais, por causa das torturas utilizadas em Guantánamo, o que tornava qualquer julgamento impossível. Existem denúncias de tortura e maus-tratos a praticamente todos os detentos ali confinados, fundamentadas em relatórios de instituições como a Anistia Internacional, a World Medical Association e o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, além da Cruz Vermelha Internacional. Existem depoimentos de ex-prisioneiros do campo atestando os tratamentos humilhantes e cruéis que foram submetidos, como a privação de sono e de alimentação. Além disso, a localização geográfica fora do território norte-americano dificulta a fiscalização dessas instalações por órgãos de controle, permitindo que as mesmas sejam suscetíveis a práticas de abuso. Entretanto, foi graças à perseverança de Lark da Bourmedienne e dos seus advogados que o visitavam a cada 2 meses que uma decisão do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos foi finalmente bem-sucedida no ano de 2008, reconhecendo o direito dos detentos não acusados de invocar a justiça ao governo federal e de exigir a sua libertação, ao contrário do que recomendava o governo Bush, que queria confiná-los a uma falha legal, sem acesso à justiça e em detenção ilimitada e sem julgamentos. Convenção de Genebra é um conjunto de tratados celebrados em Genebra, na Suíça, que trata sobre direito humanitário internacional. É um conjunto de 4 convenções realizadas entre 1864 a 1949. Essas convenções estipulam direitos e deveres em tempos de guerra. Tem o intuito de reduzir os efeitos da guerra sobre a população civil, além de oferecer uma proteção para militares capturados ou feridos. Visava melhorar as condições de atendimento aos feridos e prisioneiros de guerra. É a primeira das convenções internacionais com o objetivo de proteger as vítimas de conflito. Sua aprovação foi impulsionada pelo suíço Henri Dunant, fundador em 1863 do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Após esse primeiro encontro, várias outras convenções foram realizadas para que fosse detalhado uma espécie de regulamento para a participação em uma guerra. A cidade de Haia, na Holanda, foi sede de 2 encontros seguintes, em 1899 e 1907. E na Suíça foram assinadas outras 3 convenções, em 1906, 1929 e 1949. A primeira Convenção de Genebra ocorreu em 1863. Foi graças a ela que foi criada a Cruz Vermelha. Ela também versou sobre os problemas sanitários, respeito e cuidado de militares feridos ou doentes e sobre a garantia de proteção a hospitais e ambulâncias. E uma curiosidade, instituiu a simbologia da Cruz Vermelha, que já pôde ser vista nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Já a Segunda Convenção de Genebra, que ocorreu em 1906, ela só reforçou as medidas da Primeira Convenção, estendendo-as às forças navais. Quanto à Terceira Convenção de Genebra, que ocorreu em 1929, ela versou sobre prisioneiros de guerra, colaborando para a definição do termo. Assim, ficava definido que prisioneiro de guerra era um indivíduo pego em época de guerra, sendo civil ou militar. As medidas dessa convenção permitiram também a entrada da Cruz Vermelha em prisões de guerra e comunicação com os prisioneiros sem barreiras. Além disso, instaurou a obrigação de tratar prisioneiros humanamente, proibiu a tortura, pressão física e psicológica e tratamentos desumanos. Também pela Terceira Convenção são instituídas obrigações sanitárias para com os prisioneiros, garantindo-lhes condições dignas de higiene e alimentação, além do respeito à religião do prisioneiro, aos seus rituais e liberdade de professar sua fé. Em 1949 foi instituída a Quarta Convenção de Genebra, que determinou a proteção dos civis em períodos de guerra, uma preocupação já antiga. Esta Quarta Convenção simboliza as outras, tornando-se um marco. Determina a proibição do sequestro, da utilização de prisioneiros como escudos humanos, bem como a proibição de agressão física e aos bens dos civis. Outro ponto importante é a proibição de punições coletivas que pudessem ser aplicadas em períodos de guerra. Mesmo com o grande avanço representado pela criação e aplicação dessas leis, as determinações das convenções tiveram que ser ampliadas através de protocolos para contemplar diferentes problemas e nuances do direito internacional e da prática de guerra, que sofreu mudanças grandes e rápidas
ao longo do século XX. Em 1977 veio o primeiro protocolo, que visou contemplar, regularizar e garantir a proteção de vítimas de conflitos armados internacionais, caracterizando-os de forma a serem diferenciados de outras vítimas de guerra. O protocolo se aplica a conflitos entre Estados independentes e soberanos. Em 1977 surgiu o segundo protocolo, que garantiu o reconhecimento e a proteção de vítimas de conflitos armados não internacionais ou guerras civis, no interior de Estados independentes e soberanos. Algum tempo depois, já em 2005, surgiu o terceiro protocolo, que instituiu novo emblema para as forças de paz e socorro, o cristal vermelho, que se soma já aos aceitos, a cruz vermelha e crescente vermelho. Este último protocolo entrou em vigor em 2007. Onde se aplicam as Convenções de Genebra? Bom, as Convenções de Genebra entraram em vigor em 21 de outubro de 1950. O número de ratificações foi crescendo constantemente. 74 estados ratificaram as convenções durante os anos 50, 48 na década de 60, 20 na década de 70 e outros 20 durante os anos 80. E 26 países ratificaram-nas no início dos anos 90, principalmente após a desintegração da União Soviética, Tchecoslováquia e ex-Iugoslávia. 7 novas ratificações desde 2000 elevaram o total de Estados-partes a 194, fazendo com que as Convenções de Genebra sejam universalmente aplicáveis. Bom dia a todos. A Convenção de Genebra de 1864, Direito Humanitário Internacional. A Convenção de Genebra é definido como conjunto de tratados celebrados em Genebra, na Suíça, que define as leis internacionais relacionadas às normas referentes ao direito humanitário internacional. Esta convenção visava efetivar a melhoria das condições de atendimento aos prisioneiros de guerra e aos feridos. Sendo assim, possui como idealizador o filântropo suíço Henri Dunant, que presenciou a Batalha de Solferino, realizada na Itália, e como resolução para a situação que presenciou, definiu a extrema necessidade de regulação dos direitos humanos no tempo da guerra. Essa convenção é uma iniciativa marcada pelo conjunto de 4 convenções realizadas entre 1864 a 1949, de tal forma que é determinada como uma das primeiras convenções internacionais a estipular os direitos e deveres dos indivíduos no tempo da guerra, pois visava proteger as vítimas de certos conflitos durante a devida ação. Logo, em 22 de agosto de 1864, foi assinada a primeira convenção para a salvação dos envolvidos na guerra, e depois de um certo tempo, os membros do comitê alteraram o nome para Comitê Internacional de Socorro aos Feridos, mas só em 1876 foi efetivado um nome fixo, denominado como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sigla CICV. O termo Cruz Vermelha é determinada como simbologia responsável para especificar a relação de socorro em locais de guerra, para proteger e conservar a saúde dos militares e até mesmo dos civis das regiões que tiveram as guerras, e esse símbolo já estava presente no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, implantando a garantia de cuidado da saúde de todos os envolvidos nessa situação. Conclusão. A prisão de Guantánamo é uma mancha na história dos Estados Unidos, um país que tanto preza por uma democracia política e autossuficiência econômica. Na verdade, é um retrocesso dos direitos humanos conquistados durante a humanidade. Durante a implantação da prisão de Guantánamo, os Estados Unidos, com a autonomia de não reconhecer os acusados de terrorismo como prisioneiros de guerra, viola a dignidade de uma pessoa humana, uma vez que se submetem tais detentos a condições desumanas, degradantes e violadoras dos direitos mínimos para a existência humana. As Convenções de Genebra fazem parte do direito internacional com o objetivo em diminuir os conflitos armados e proteger os militares feridos, composto por 4 tratados internacionais, ao qual foram assinados, buscando a proteção sobre a sociedade civil. E assim finalizamos nossa apresentação.